Meus amados, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson. Você está no canal EBD Clepson Silva. Estamos estudando o quarto trimestre da lição da CPAD, intitulada A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estaremos dessa feita estudando a quarta lição, que é intitulada O Drama de Jó. Então veremos alguns pontos que serão destacados nessa lição. O primeiro é o sucesso na esfera comercial de Jó. Também veremos na esfera do campo, né? E veremos o ataque de Satanás nas duas esferas. Ainda veremos também a fragilidade de natureza, a tragédia de natureza familiar de Jó. Ainda a tragédia de natureza física e psicológica de Jó. Tudo isso e muito mais nós veremos nessa lição. Também traremos um ponto em que vai tratar do que Jó temia, do medo que Jó tinha, quando ele fala: o que eu temia me sobreveio. Nós vamos ver também o que seria esse medo que Jó expressava. Então fique conosco, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se é a primeira vez que você está aqui. Então vamos à nossa lição. Lição de número 4, intitulada, como já falei, que é o drama de Jó. O nosso texto áureo, ele se encontra em Jó, capítulo 2, e o versículo de número 21. Está escrito assim: E disse, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática diz o seguinte: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 13 ao 22. Depois, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Como já é de costume, nós não vamos ler para podermos ganhar tempo no vídeo, mas é de suma importância que você faça essa leitura para que você tenha uma melhor compreensão do tema, do tema da lição. Vamos aos objetivos. O objetivo geral diz o seguinte: mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Esse é o objetivo geral desta lição. E objetivos específicos para cada ponto são três. O primeiro é relatar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. O segundo, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. Nós vamos entrar muito bem nesses detalhes. E o terceiro é demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Então vamos ver que foi essas lições, essas batalhas, essas tragédias, ocorreram todas elas na vida de Jó simultaneamente. Então, mas antes da gente dar prosseguimento, eu quero que a gente retorne aqui à verdade prática, porque esse versículo é um dos versículos mais emblemáticos do livro de Jó, né? Então, quando ele diz assim, quando ele vai falar, ele vai se expressar, e ele vai dizer assim: e disse, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
A expressão a que o Senhor me deu e o Senhor tomou era um pensamento de Jó. Era isso que estava vindo à sua mente, né? Que o Senhor havia lhe dado e agora o Senhor estava tomando tudo que havia dado a ele de volta, né? No entanto, nós sabemos, agora nós sabemos que não era o Senhor que estava tomando de volta, e sim Satanás, que estava destruindo. E isso, obviamente, Jó não sabia, né? A verdade prática, como nós já lemos, ela diz o seguinte aí: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Então, observe aqui uma coisa: Jesus nunca prometeu boa vida para ninguém, né? Jesus nunca prometeu uma vida mansa. Ao contrário, Jesus afirmou dizendo que no mundo teríamos aflições, né? Quem promete boa vida, quem promete uma vida sem tribulações, são os pregadores, né? Os pregadores que estão pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho que Jesus pregava, né? O evangelho que Jesus pregava é um evangelho de renúncia, é um evangelho sofredor, porém é um evangelho eficaz na mudança do ser humano, né? É um evangelho que prega a cruz de Cristo e não tem por intuito dar nesta terra uma vida mansa, uma vida boa para quem assim pense, né? Para quem assim pensa. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. A nossa introdução é a mesma introdução que tem na nossa lição. Ela diz o seguinte: a aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. O que vale salientar também aqui, irmãos, é que na introdução, nós vemos aqui que está afirmando que Jó se torna de homem rico, ele passa a ser um pecador, um pecador arrogante e revoltado. Mas observe que está bem legível aí, em letras garrafais, que essa era a visão dos amigos de Jó e não a visão de Deus. Na visão de Deus, Jó continuava sendo um homem íntegro, reto e fiel, né? E fiel. Então, essa era a visão dos amigos, né? A palavra que nos faz refletir nessa lição é confiança, né? Certeza de que Deus estava no controle de tudo, de que nos momentos difíceis devemos confiar, né? E nos ensina que nos momentos difíceis devemos confiar no Senhor. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, né? Através de muitos exemplos que temos na Bíblia, como a exemplo de Davi no Salmo 23, quando ele afirma que, ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Ainda o mesmo Davi, falando no Salmo 121, ele diz: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aí ele prossegue dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. E o próprio Jó, né? O próprio Jó nos faz entender esse dever que nós temos de confiar no Senhor, né? Precisamos compreender que Deus também tem seus propósitos nas nossas provações, né? Então,
Qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus nas provações de Jó? Né? Como é que a gente entende? O que é que Deus tinha de propósito nas provações de Jó? A gente fica entendido de que o propósito de Deus era manifestar-se de uma forma mais íntima para Jó. Isso fica claro que nas palavras que Jó fala, dizendo: eu te conhecia apenas de ouvir falar, né? Então, Jó, agora com essa experiência, Jó tem uma nova visão do seu Deus, né? Agora Jó sabia que Deus não era apenas um abençoador, né? Ele era muito mais do que aquele que abençoa, muito mais do que aquele que guarda, muito mais do que aquele que protege. Tudo isso ainda, essa aqui é somente a introdução, nós veremos a seguir. O primeiro ponto da nossa lição diz: tragédia de natureza econômica. O 1.1, o sucesso na esfera comercial. Diz assim: o autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente. Jó capítulo 1 e o versículo de número 3. O respeito, a admiração, a riqueza, a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem, né? Vemos aí, irmãos, que a vida econômica de Jó era uma vida próspera, né? Jó tinha prosperidade, tinha riqueza, e vemos isto destacado pelo autor, né? O autor do livro, ele vai destacar muito bem isso. Essa riqueza era devido ao seu trabalho, né? Ao seu trabalho no comércio e no campo, né? Jó trabalhava incessantemente no comércio, no campo. Entretanto, vemos que Jó não era um homem apegado à sua fortuna. Jó não era um homem que tinha no seu dinheiro o seu prazer, né? Não tinha no seu dinheiro o seu prazer. O dinheiro, a fortuna, a fama não mudaram o caráter de Jó. O dinheiro não mudou a personalidade, a essência de Jó, né? Mesmo a Bíblia falando que o dinheiro é a raiz de todo mal, não significa dizer que quem o tenha seja um mau caráter. Não significa dizer isso, né? Mas nós sabemos que o dinheiro ele corrompe, né? O dinheiro corrompe. E por isso nós vemos aqui que Jó não tinha sido corrompido pela fortuna, ele continuava sendo humilde, íntegro e reto diante de Deus. O autor já havia destacado a sua riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela quantidade de animais e servos e a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades, né? Nós vemos que Jó, ele, além desse homem de trabalhar com o comércio, Jó também ele trabalhava no sentido de agricultura, né? E tornando-se assim um homem muito próspero e rico, né? E rico. Vamos para o próximo ponto. 1.2, o sucesso na esfera do campo, né? A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de boi a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras. Ele não era o nômade como alguns autores supõem, né? Então a gente percebemos aqui que Jó não era um nômade, né? Como Abraão, né? Jó, por exemplo, como Abraão, por exemplo, Jó possuía terras, né, para o cultivo da agricultura, né, no trabalho agrícola e na pecuária, né? Ele não precisava procurar pastos para o seu rebanho, como assim o fazia
o amigo de Deus Abraão, né? Em outras, ele não procurava pastos, lugares, água para os seus rebanhos, né? Porque tudo ele produzia. As suas terras eram uma fazenda fértil, né? Era uma fazenda fértil. E todos esses animais, Jó, ele tinha à sua disposição, né? Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudar, encontrada somente em Jó e em Gênesis 26:14, é a referência direta à lavoura e ao cultivo da terra, né? Então a gente observa que Jó ele tinha esse trabalho no campo, né? Ele tinha esse trabalho no campo. Então, baseado nessa palavra hebraica, concluímos que Jó também exercia o cultivo agrícola, né? E Jó possuía, vamos dizer assim, uma fazenda autossustentável, né? Se fosse Jó possuía essa fazenda autossustentável e nessa fazenda tinha também o setor de pecuária, né? Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam as proteínas, né, animais, e são os laticínios que são os derivados desses animais que Jó possuía, né? As ovelhas juntamente com as jumentas alimentavam a produção de laticínios, né? Se isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo, né? Então a gente vai observando aqui que Jó ele era um grande no sentido hoje, no sentido literário hoje, Jó seria um grande empresário, né? Um grande empresário e também fazendeiro, né? Visto que Jó tinha toda essa estrutura a seu dispor, né? A seu dispor. Vamos ao tópico 3 da nossa lição: o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro e, sobretudo, à bênção de Deus, né, Jó havia conquistado. Né? Jó havia conquistado. Então, Satanás entra agora para destruir, né, aquilo que Jó havia conquistado com grande esforço, né, e sobretudo com as bênçãos de Deus. A gente vê que tudo estava caminhando bem nos negócios de Jó. Jó estava lucrando, Jó estava trabalhando e amontoando ainda mais riquezas, ainda mais prosperidade. Até que um dia o mal bate na porta de Jó. O mal bate à porta de Jó e a estabilidade financeira de Jó começa a ser prejudicada, né? Começa a ser prejudicada. Então a gente vai observando que esse ataque do inimigo ele veio com força para destruir tudo aquilo que Jó um dia tinha juntado, tinha conseguido adquirir, né? Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga e transporte estava prejudicado, né? Sem animais de carga e sem animais de cargas, o transporte estava prejudicado. A ação do diabo foi para parar, né? Parar as atividades e o crescimento empresarial, o crescimento da empresa de Jó, né? Matando os animais de transporte, ele impedia o crescimento, estava impedido o crescimento dos negócios de Jó. Ele paralisa o comércio de Jó e esse foi apenas o primeiro ataque,
né, de uma sequência de ataques que nós vamos ver nesta lição. Vamos para o tópico de número 1.4, o ataque do diabo na esfera do campo, né? Da mesma forma que atingiu os negócios na esfera comercial de Jó, Satanás o atingiu também na esfera do campo. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante do quadro tão sombrio, né? Diante de um quadro tão sombrio. No segundo ataque, vemos que assim como no comércio, ele ataca a fonte das proteínas e laticínios. Imagine agora, um homem que tinha tudo, vê todo o seu esforço, todo o seu trabalho, né, todo o seu trabalho ser destruído gradativamente. Em Jó vemos um fruto do Espírito que é a temperança ou equilíbrio, né? Jó era um homem equilibrado no meio das tribulações, onde nós vemos muitas pessoas que por muito menos, muitos empresários que por muito menos, eles chegam a cometer atrocidades a si próprios, né? Chegam a cometer suicídios, chegam a destruir o seu próprio lar, chegam a acabar com sua própria vida, vindo uma catástrofe muito forte na sua vida financeira, na sua vida familiar. Tudo isso aí Jó venceu com equilíbrio, né? Venceu com equilíbrio. Agora, veja bem, aqui é necessário fazer uma ponderação. É evidente que nem sempre a falência dos negócios é uma ação maligna, né? Direta. Muitas vezes é um mau gerenciamento ou uma crise do mercado, né? Ou uma crise do mercado. Agora a gente precisa entender, né? Precisamos entender uma coisa, que esse ataque do inimigo, o diabo usou ali algumas nações, né? Usou ali algumas nações. A primeira nação que ele usou foi os sabeus, né? Agora, quem eram esse povo? Né? Quem eram os sabeus? Vamos ver, ele era um descendente de Seba, né? Neto de Cã e bisneto de Noé. Isso a gente vê lá em Gênesis capítulo 10 e o versículo de número 7. Eles habitavam ao norte da Etiópia, de onde saíam a roubar povos indefesos e nações desprotegidas. Então, esses sabeus já eram criminosos que viviam da prática de furtar, né? Eram tão violentos e implacáveis que por onde passavam eles deixavam um rastro de destruição. Então esses homens não eram pessoas simples, eram homens criminosos que estavam acostumados a viver da prática, né? Eram como uma praga, eles eram como uma praga para os povos da península do Sinai e de Canaã, né? E nós vemos isso lá em Isaías 45 e o versículo de número 14, né? Até aquele momento nunca tinham tentado invadir a fazenda de Jó, né? Parecia até que Jó estava cercado, protegido, as suas propriedades estavam protegidas contra este mal, como de fato o estava, né? Assim o era, né? Outra nação usada pelo inimigo para destruir a casa, para destruir os bens de Jó, era os chamados caldeus, né? Assim eram designados os povos que residiam ao longo do curso do rio Tigre e do rio Eufrates, né? Esse povo era chamado assim, justamente esse povo que viviam
às margens desse rio. E com o passar do tempo, né, os caldeus acabaram por fundar vários reinos, entre eles o reino da Babilônia, né, os babilônicos, né, que era o principal deles. Os descendentes de Sem eram descendentes de Sem, os caldeus eram descendentes de Sem, eram muito inteligentes, né? Eles eram muito inteligentes, com destaque na matemática, astronomia, medicina, artes bélicas, né? Principalmente as artes bélicas, eles tinham muito entendimento, né? Então isso aí foi o pano de fundo que Jó usou, que o diabo usou para dizimar a fortuna de Jó. Como nós estamos vendo no texto, nem todo fracasso nós podemos atribuir ao inimigo. Os fracassos dos negócios não podemos atribuir ao inimigo, nem todos eles, né? Porque muitas vezes a causa é uma má administração, um mau gerenciamento, né? Ou então uma crise do mercado. Existem pessoas que não conseguem administrar bem, né, nem mesmo o orçamento familiar, quanto mais a renda de uma empresa. Né? Existem pessoas, maridos, que recebem os seus salários e o colocam na mão da esposa porque ela é melhor administradora das finanças. Muitas vezes se dá ao contrário também, né? As esposas, o marido é o melhor administrador da casa, então ele fica incumbido de fazer as compras, né? Nessa má administração, muitas empresas e lares vão à falência, né? Por exemplo, comprar mais do que se ganha, né? Então isso aí é uma deficiência que vai gerar futuramente a quebra, né? A quebra vai quebrar aquela empresa, porque nós vemos o ditado: de onde se tira e não se coloca, termina acabando, né? Então, nem tudo pode ser atribuído ao diabo, esses fracassos financeiros, mas nós sabemos que, em relação ao que aconteceu a Jó, era de fato uma ação do diabo, né? Então vamos lá para o segundo ponto: a tragédia de natureza familiar. 1.1 Filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia 10 filhos de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas, né? Vamos lá, isso aconteceu. Aí ele fala no versículo de número 18 e 19, dizendo o seguinte: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu os 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, né? Caiu sobre os jovens e eles morreram. Observe uma coisa: o diabo destruiu toda a vida econômica de Jó, né? E concluiu que, após ele destruir toda a vida econômica de Jó, ele concluiu que isso não era o mais importante para Jó. Por isso, ele não tinha negado, nem tampouco tinha blasfemado contra Deus, né? Tinha blasfemado contra Deus. Então, ele ataca na área da família. Ele vai atacar na área da família de Jó. O que é o alicerce, né? A família é o alicerce de todo homem comum. Porém, o alicerce de Jó estava em Deus. Deus era o próprio alicerce de Jó, né? Não havia nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de uma forma inexplicável é nefasto, né? É nefasto. Observe que Satanás era
usa elementos da natureza, né? Usa elementos da natureza para afligir a Jó, no versículo 18 e 19, como nós já lemos aí. O que é notável aqui, que eu começo a perceber, é o silêncio de Deus, né? Em meio à provação. A vida de Jó estava sendo destruída, devastada, e o Senhor estava em silêncio, né? Fica para nós uma lição que é bom você ter pelo menos Deus em silêncio, mas estar perto, estando perto, do que estar longe de Deus, né? Deus não falava, mas estava perto, estava cuidando, estava no controle da situação, né? Não havia nada, não havia nada mais trágico do que esse acontecimento, perdeu um filho, é calamitoso, como nós já lemos, mas perder todos de forma inexplicável, isso é nefasto. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. A gente vê uma mãe perder seu filho, e isso é muito doloroso, né? Muito doloroso. Imagine perder 10 filhos em um dia, né? Se ter um velório de um filho já é doloroso, imagine ter 10 caixões na casa, no meio da casa, os 10 filhos sendo mortos. Então era algo sem precedentes, era algo que foi muito doloroso para Jó. Vamos ao outro ponto que diz a esposa, né? A esposa de Jó. A frase amaldiçoa a Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações ou interpretações, né? Essa frase que nós lemos a respeito da esposa de Jó diz o seguinte: muitos autores tentam suavizá-la com a interpretação como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó, né? Ela estava sendo irônica, né? Mas isso aqui é somente uma teoria, é uma interpretação de um teólogo, né? Outros procuram atribuir um sentido ao texto que ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz, né? No entanto, as evidências do texto depõem contra esse acontecimento. Ao dizer que sua esposa falava como uma louca, confirma esse fato, né? Então a gente percebe que existem né, muitas interpretações, né, a respeito do que se fala dessa frase da esposa de Jó. Desculpa, irmãos. Dessa frase da esposa de Jó, né, quando se diz que ela estava sendo irônica, quando se diz que ela estava sendo irônica, né, ou quando tentam suavizar. O que eu vejo, na verdade, é uma mulher desesperada com a situação do seu marido, né? Afinal de contas, ela estava perdendo o marido, já havia perdido seus bens porque ela era esposa do proprietário, então também ela tinha direitos sobre aquela propriedade. Ela estava ela perdeu também 10 filhos, né? Ela perdeu também 10 filhos, perdeu ali também. Então a gente percebe, irmão, que ela sofria, não com a mesma intensidade de Jó, mas ela também era participante dessas provações, né? Então eu vejo aqui uma esposa que está desesperada sem saber o que fazer para aliviar a dor do esposo que está ali moribundo,
né, e cada dia sem apresentar nenhum quadro de melhora. Então, ela, num ato desesperado, ela falou o que sentia o seu coração. Nós sabemos que um marido, quando ele chega doente em casa, pelo menos no meu caso é assim, a minha esposa ela fica logo preocupada em tentar aliviar a minha dor. E eu acredito que tenha sido esse o motivo do desespero da mulher de Jó, né, em ver o marido definhando, né, morrendo aos poucos e não poder aliviar a sua dor. Mas isso aí é um pensamento meu, né? Você precisa compreender da forma que você achar melhor, né? Então, que é um pensamento meu. Eu vejo aí uma mulher desesperada com a situação do marido. E a gente vale salientar, irmãos, que por muitos anos a esposa de Jó ela tem sido alvo de muitas críticas, né? Mas a gente não percebe em nenhum momento Deus criticando a esposa de Jó, Deus corrigindo a esposa de Jó. Então não tem como a gente afirmar que essa mulher não era uma mulher idônea. Não temos como afirmar que essa mulher não era uma mulher crente, visto que quando Deus foi restaurar tudo, né, a Bíblia não fala que Jó teve outra mulher. Foi com ela que Deus restituiu os 10 filhos e a Bíblia diz eram ainda mais bonitos do que os primeiros, né? Então eu vejo aí que era uma mulher aprovada por Deus. O fato: um vento forte soprou sobre a família de Jó e devastando-a, sobre a família de Jó, devastando ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. Eu vou repetir a leitura. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em muitas famílias, né, devastando famílias inteiras. Hoje, verdadeiras tempestades têm dizimado, né, muitas famílias, né, e o resultado desse vento, o resultado dessa tempestade é desrespeito nos lares, né, entre os cônjuges, desrespeito. A gente vê adultério no meio dos lares, dos casamentos, né, violência, etc, etc, etc. Né, filhos desestruturados, né, uma família desestruturada, o filho sem direção, né, é uma casa sem harmonia, sem direção de Deus, gerando filhos problemáticos para o futuro, né? Esses ventos têm ocasionado famílias desestruturadas, né? Observe que o que separa as famílias são as mínimas coisas, os mínimos problemas que Satanás ele amplia, né? Dá uma amplitude a um problema, né? É um problema pequeno, ou seja, é uma tempestade que se faz num copo d'água, e essa tempestade que é feita num copo com água, ela tende a dissolver a família, né? E ao contrário disso, o que une as famílias são as grandes catástrofes, né? Ela tem o poder de unir, e as pequenas coisas têm o poder de separar, de destruir as famílias, né? O resultado desses ventos é a degradação familiar, né? Como nós já vimos, divórcio, droga. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus, né? A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção, né? Precisamos buscar a Deus, precisamos orar, né? Precisamos retornar ao culto familiar, precisamos retornar a um devocional
com a nossa família, né? Hoje os pais têm tempo para tudo, inclusive chega do trabalho, senta-se no sofá e vai se alimentar somente com notícias ruins nos telejornais. E muitas vezes os filhos estão precisando de uma atenção, a esposa está precisando de uma atenção. Outras vezes o marido chega do trabalho, a esposa nega-lhe a atenção devida. Então precisamos retornar, né? Retornar à estrutura de uma família que vive na direção de Deus, né? Terceiro e último tópico diz assim: a tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Diz assim: depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação dos seus bens familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Observe que as provações elas vão, parece que subindo de nível, né? No primeiro nível foi os bens de Jó. Os bens de Jó foram dizimados. No segundo nível foi a família de Jó. A família de Jó foi destruída. 10 filhos morreram em um só dia. 10 filhos morreram em um só dia. E em terceiro veio a saúde, né? Até o nível, e isso foi subindo até o nível mais crítico. E mesmo assim Jó permanece fiel. Jó permanece íntegro. Jó permanece sem blasfemar contra Deus, né? Aí agora o diabo vai impor, né, nessa nova prova, fazendo da vida de Jó um drama, né? Um drama muito distinto da literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Então esse drama aí, ele vai dar origem ao restante do livro de Jó. O problema na vida de Jó não era a falta de fé, nem tampouco de compromisso. Jó tinha fé e tinha compromisso com Deus, né? Jó era um homem de fé, porém precisamos entender que a fé que nós temos em Deus não obriga Deus a nada, porque a fé, como diz a Escritura, a fé é o motivo para o qual agradamos a Deus. Como diz a Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a minha fé, a sua fé, a nossa fé, ela tem o intuito de agradar ao Senhor e não de obrigar a Deus a fazer algo por mim porque eu tenho fé. Não, Deus não tem obrigação de fazer nada por mim. Ter fé em Deus é dever nosso, né? É obrigação nossa ter fé em Deus se quisermos alcançar alguma coisa, ou pelo menos agradar a Deus. É preciso termos fé, né? Deus não está obrigado a fazer nada porque nós temos fé, né? E muitos têm se enganado, né? Muitos têm se enganado. Às vezes Jesus fazia um milagre e dizia: seja feito segundo a tua fé, né? Ou seja, é pelo que Deus fazia pelaquela pessoa que ela tinha fé, né? A fé dela movia a mão de Deus, mas sem obrigação, né? Deus se agradava da fé daquela pessoa, né? Então, não era uma obrigação de Deus fazer nada porque você tem fé, né? A nova prova nós já vimos que é isso aqui, mesmo sendo um homem de fé, Jó teve que passar por essas provas, né? Por essa provação que dá continuidade até o final do livro de Jó. 3.2, a saúde física. O texto sagrado
o texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó capítulo 2, versículos 6 e 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para raspar com ele as feridas, né? Sentar com eles e raspar com eles a ferida, né? A gente vê o seguinte, que essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via é, quando se via em quando se via com quando se via acometido de uma grande desgraça, ele ia a um monte de cinzas, no hebraico masbala, um local considerado imundo, ali ele esperava a morte com entre cães, insetos e aves de rapinas, né? E aves de rapinas. Aqui vemos que o quadro mais triste da vida de Jó, né? Está aqui um quadro mais triste da vida de Jó. Era um homem rico, né? Era um homem rico, próspero, saudável, e agora está pobre, e o que lhe resta era apenas um caco de telha para raspar com ele a ferida, né? E o que eu acredito é que a sua mulher possivelmente estava ali ao seu lado, né? Também torturada por não poder aliviar a dor e o sofrimento do seu esposo, né? Eu acredito que a mulher de Jó estava sim ao seu lado, né? Porque ele fala que o hálito dele, né, era insuportável à sua própria esposa, né? Não dá para sentir o hálito estando longe, né? Tem que estar perto, né? Então isso aqui, irmãos, era um local, era uma ação tão dolorosa e entristecedora, que os amigos de Jó passaram 7 dias, né? 7 dias em silêncio ao seu lado, só observando, né? Nesse lugar onde Jó estava, né? Que era um lugar que era separado para esperar a morte, né? Era um lugar separado para esperar a morte, mas Deus tinha outros planos, né? Para a vida de Jó. Deus tinha outros planos, como nós sabemos, para a vida de Jó. Então, vale a pena a gente perguntar muitas vezes o para que estamos passando por uma provação, qual o propósito, né? E não devemos murmurar, né? Eu sei que não é fácil, mas devemos aprender com Jó. Saúde mental, diz aqui, não há dúvida de que além do sofrimento físico, Jó também experimentou um sofrimento psicológico, né? Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica, né? Jó passou por uma grande tensão psicológica. Um dos maiores sofrimentos de Jó era de origem mental, né? Era de origem mental. O que aumentava ainda mais a sua provação era o fato de Jó não saber o porquê que estava acontecendo isso com ele, né? Que estava acontecendo aquilo. Então Jó passa a expressar um medo, né? Jó passa a expressar um medo no capítulo 3 e o versículo 25, ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio, né? Jó fala de um medo,
Jó tinha fé, era uma fé que nós entendemos que era uma fé inabalável. Entretanto, Jó faz a menção de um medo. Ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio, aconteceu, né? Qual era esse medo de Jó? Porventura seria o medo de perder os seus bens? Obviamente que não. Porventura seria medo de perder os seus familiares, a sua família? Obviamente que não. Porventura seria medo de perder a sua saúde, né? Também não. Então, qual seria esse medo de Jó, né? Nada disso, nada disso, nada disso era o medo de Jó. O maior medo ou temor de Jó era de ser abandonado por Deus, né? E era isso que estava vindo à cabeça de Jó, né? Era isso que estava atormentando a Jó, porque ele não tinha resposta do que estava acontecendo com ele, assim como muitas vezes nós não temos e perguntamos a Deus por que está acontecendo, né? Jó tinha esse problema que estava agravando a sua vida mental, a sua saúde mental, né? Estava Jó sofrendo e pensando que Deus havia abandonado. Então esse era o seu maior medo, né? De ser abandonado por Deus, porque como ele viveria, como ele poderia viver longe ou abandonado pelo o Deus que ele confiava, né? É o Deus que ele depositava tanta confiança, né? Sendo Deus seu maior patrimônio, né? Seu maior patrimônio, como ele poderia viver longe do seu Deus, né? Então, vamos lá. Havia vários textos havia vários textos do corpo de Jó que permitem fazer essa indagação, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais a razão para que fosse celebrado, né? Para que fosse celebrado. Jó capítulo 3, versículo 4 e o versículo 1 do 4. Agora nós percebemos o seguinte: Jó porventura teria entrado em depressão, né? Obviamente que não temos como concluir isso, mas tem algumas evidências que vai direcionando o nosso pensamento. Jó entrou em depressão, a meu ver, podemos detectar o princípio de uma possível depressão. Podemos detectar o princípio de uma possível depressão, com base nas palavras de Jó, dizendo, maldizendo o dia em que ele nasceu, né? Nós vemos aí Jó capítulo 3, versículo 1 a 4, veja o que diz: depois disso abriu Jó a sua boca, amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Então fica evidente aqui que há um possível começo de depressão, há um possível princípio de depressão na vida de Jó. Porém, isso é assunto para a próxima lição, né? Para a próxima lição, onde vamos tratar dos lamentos de Jó, né? Na próxima lição. Então vamos para a nossa conclusão. Diz o seguinte: nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado, né, de muitas formas, né, de uma forma dura,
no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem de fé, com uma fé inabalável, mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação, né? Então nós vemos aqui e aprendemos que diante da provação Jó permaneceu firme e fiel a Deus. Assim também nós devemos manter firmes e fiéis ao Senhor. Então, meus queridos, que Deus em Cristo abençoe você. Peço a você aí que se inscreva no canal, deixa aí o seu like, seu comentário, curta aí que isso vai ajudar na divulgação do nosso canal. No último aqui slide, deixei aqui uma reflexão e a partir desses slides sempre teremos aí uma reflexão no final, né? E na reflexão de hoje é uma frase de William Shakespeare que diz: aprendi a ser grato a Deus por não me dar tudo o que lhe pedimos, né? Aprendi a ser grato a Deus por não dar tudo o que lhe pedimos. Então, fica aí essa reflexão para você. Em nome de Jesus, eu agradeço e até a próxima.